meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser uma resenha sobre O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, acho que fala assim. E eu vou falar pra vocês se vale ou não a pena encalhar esse calhamaço aqui e os outros livros desse mundinho. Antes da gente começar, queria te dizer que se é a primeira vez que você tá me vendo aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, deixar o like e também ativar o sininho para que você receba a notificação de toda vez que sair vídeo novo. Também me siga nas redes sociais, sou Júlia de Letras em todas elas. E uma última coisa que eu queria falar antes da gente começar o vídeo. Esse vídeo está saindo alguns dias antes do meu aniversário. Então se você assim gosta de mim, gosta do que eu tô falando aqui com vocês e quer me dar um presente, minha wishlist vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou ficar muito feliz se eu ganhar um livrinho. Enfim, é isso. Fica aí, joguei pro universo. O Nome do Vento vai contar a história do Colt, que ele é um dono de uma hospedaria numa cidadezinha assim meio que do interior. E assim, muitas coisas envolvem esse menino, sabe? Tipo assim, ele é muito misterioso e todo esse tipo de coisa. Parece que ele esconde muitos segredos. E aí começa a acontecer algumas coisas estranhas ali nas redondezas. E aí aparece um cronista que, na cabeça desse cronista, o Colt é uma pessoa que vai responder vai dar muitas respostas para essas coisas que estão acontecendo. E aí fala, olha só, eu queria que você contasse sua história para mim, entendeu? E aí o coach fica, será? E aí, enfim, resumo da ópera, o coach vai e começa a contar a história dele para esse cronista. E aí uma coisa muito interessante, o livro, ele vai se passar em 3 dias. Esse aqui, então, é o dia 1, o segundo é o dia 2 e o terceiro livro, que ainda não saiu, mas a gente comenta isso depois, é o dia 3. E isso não significa que a história toda se passe em um único dia. É o dia que o coach está contando a história dele pro cronista, né? Então a gente vai entender que o coach, ele era de uma trupe de artistas e tal, passava pelas cidades, apresentava, a música sempre esteve muito dentro da vida desse menino, e aí tudo na vida dele muda quando os pais dele são assassinados pelo pessoal do Chandriano, eu acho que fala assim. E aí esse menino, que tinha uns 12 anos na época, ele pega pra ele essa missão de descobrir quem que é esse pessoal e tentar se vingar pela família dele que ele perdeu, porque a partir daí ele fica sozinho. Ele tem uma unidade de um alaúde, que é pra ele tocar, uma muda de roupa e mais uns 3, 4 coisinhas ali que ele põe na bolsa dele, e aí ele tem que viver com isso. E aí ele vai andando floresta fora, assim, tentando sobreviver, comendo o que a floresta oferece pra ele, até que ele encontra um pessoal que tá indo pra uma cidade, ele pega carona e chega nessa cidade, e aí um monte de coisa acontece, a gente começa a acompanhar a vida dele como um morador de rua, então um menino muito novo sofrendo ali coisas que ele não tem idade pra sofrer, porque é só uma criança, sabe? Então tendo que lutar pela sua vida, roubar, tentar não morrer de fome, não morrer de frio e todo tipo de coisa, até que ele consegue ir para a universidade e ingressar lá, e toda a questão dele de se manter na universidade, porque ele não tem renda, ele não tem quem banque ele na universidade, então ele tem que fazer muitas coisas para conseguir se manter ali, e toda a questão dele com os próprios professores, com pessoas ali da universidade, e tudo isso girando em torno desse mistério do Chandriano, que é o que ele quer descobrir. Por isso que ele vai para a universidade, porque ele acha que lá ele vai ter esse conhecimento, vai ter respostas para essa pergunta que ele já está se fazendo há anos. E aí, a partir da universidade, as coisas vão tomando um nível assim um pouco mais rápido. Então, acontecem muitas coisas que vão despencar para um segundo livro, que eu ainda não li. E, enfim, o que você precisa saber da história de uma sinopse mais um pouco detalhada é isso aqui. Agora, vamos para os pontos que interessam, os pontos que eu não gostei e os pontos que eu gostei. Primeiro, eu vou falar as coisas que eu gostei, pra te manter aqui no vídeo, pra você ver se realmente vale a pena ou não ler esse livro. Primeira coisa que eu queria falar, é um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Tipo, disparado, sem sombra de dúvidas. A magia que vai sendo abordada nesse livro é abordada de uma forma bem lenta, então não tem muitas aparições mágicas, não tem muita magia acontecendo, mas o pouco que tem é muito bem feito, muito bem desenvolvido, o que a gente pula logo pro outro ponto de que essa história não tem furos. Eu li com o objetivo de achar furos. Li com muito cuidado, prestando muita atenção nas coisas, e foi uma história que eu não consegui achar furos. Mesmo que para um primeiro livro as coisas acontecem e se fecham de uma forma muito interessante nesse livro. Todos os acontecimentos são bem amarrados quando a gente termina esse livro. No final ali fica uma coisinha que te deixa instigado a ler o próximo, mas não quer dizer que essa coisa não foi amarrada, sabe? Então é uma história muito completinha, muito bem fechadinha. E isso é meio difícil da gente encontrar no primeiro livro de uma série de livros de fantasia. E eu achei isso muito incrível, achei
muito diferente e foi algo que foi me instigando a continuar lendo conforme eu ia percebendo isso durante a leitura. E também é um mundo, um universo, né, que é extremamente bem construído, bem consolidado. As histórias sobre esse universo, sobre os mundos que compõem esse universo são extremamente bem feitas, bem estruturadas e traz a esse universo uma sensação de que ele realmente é real, dá uma alma para ele, então meio que faz ele ser vivo. E isso significa que é difícil você parar e falar, ok, isso aqui é só uma fantasia, isso aqui não existe, porque é tudo muito bem feito para ser real, sabe? É uma coisa que ele sai da página, assim, sabe? Esse mundo, ele sai das páginas e fica aqui na sua frente. É meio que um holograma desse mundo de tão palpável que é todas as coisas que complementam esse universo. Depois que a gente é apresentado a história, as coisas fluem de uma forma muito fácil. Quando eu falo que flui de uma forma muito fácil, eu quero dizer que é muito difícil você pegar esse livro e fechar e fazer outra coisa. E mesmo que você feche esse livro e vá fazer essa outra coisa que você precisa fazer, a sua cabeça não consegue parar de pensar nas coisas que estão acontecendo nesse livro e fazendo teorias para tentar entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual que é o grandíssimo arco desse livro, o que esse livro quer contar pra gente, o que o coach quer contar pra gente, o que ele quer mostrar pra gente, sabe? Então é muito difícil você desvincular da leitura quando você para de ler. E eu gosto muito dessa sensação. Eu gosto quando eu leio um livro e a única coisa que eu consigo pensar na minha vida é nesse livro, sabe? Eu quero continuar lendo pra eu entender o que acontece e não ler rápido só pra terminar a história, mas sim pra tentar entender o que acontece ali, essa ansiedade pra terminar o livro, pra poder matar a sua curiosidade sobre o que tá acontecendo ali, sabe? E eu gosto quando o livro me traz essa sensação. Eu acho que é muito difícil hoje um autor conseguir prender a sua atenção durante todo o livro, ainda mais esse livro aqui, que tem, sei lá, mais de 700 páginas. Então, conseguir prender a atenção do seu leitor por 700 páginas sobre uma história de um menino que tá na rua, então a gente vai acompanhar os dias dele na rua, vai acompanhar os dias dele na faculdade. É meio que uma autobiografia. Então, prender a atenção do leitor numa autobiografia é muito difícil. E o Patrick, que consegue fazer isso aqui excelentemente, esplendidamente, ele fez isso de uma forma tão... não tenho palavras para expressar de tão bom que isso foi feito aqui. E aí eu vou puxar um gancho também para a forma que as descrições são feitas. Gente, não tem explicação. É muito real. Teve uma cena que o menino se machucou. Não posso falar com quem, mas ele se machucou e ele foi pro postinho, né, pra unidade básica de saúde, lá da universidade dele, para ser suturado. E essa sutura foi descrita, como ele se sentia em relação a ela, como a pessoa que estava suturando ia suturando. E eu sou uma pessoa que tenho muita gastura de sutura, de ver, sabe, quando você tem um corte, precisa suturar e dar ponto. Eu tenho muita gastura, eu passo mal. E eu passei mal lendo a descrição. Eu senti um enjoo quando eu estava lendo a descrição. E isso é muito incrível, sabe? Sem palavras para descrever. Porque como que uma pessoa consegue escrever um livro, escrever uma cena que consegue despertar esses sentimentos em outra pessoa? São só palavras, entende? Então, a forma como ele consegue pegar esse conjunto de palavras e fazer essa cena é mágico. Esse livro é mágico. O Patrick fez uma coisa que é muito difícil de eu achar em livros de fantasias e por isso eu considero esse como um dos melhores livros de fantasia que eu já li ever. E, enfim, é muito surreal a magia que ele consegue fazer com essas palavras e tornar essa história tão incrível. É simplesmente incrível, sabe? Eu gosto de usar esse adjetivo incrível, mas isso aqui é muito mais que incrível. É maravilhoso, é surreal. Essa história é surreal. Partindo agora para os pontos negativos. São poucos, mas eu gostaria de falar sobre eles porque foi algo que eu observei que não foi tão bem trabalhado, apesar de eu ter sido 2 milhões de elogios agora há pouco, esses pontos eu achei que precisavam de um pouco mais de atenção do autor. E, vamos lá, primeira coisa delas é que demora muito para você se ajustar à leitura. Então, por exemplo, você precisa ler 200 páginas para a história começar a te prender de fato. E, tipo assim, você precisa ler meio que um quarto do livro para as coisas começarem a funcionar, sabe? Então isso é muito cansativo e eu demorei meses para poder realmente engatar na leitura. Só que isso é um ponto que eu acho que assusta os leitores, sabe? Tipo assim, você pega O Nome do Vento,
você pega o nome do vento e aí você começa a ler e as coisas não vão andando, você acha chato, você acha desinteressante, você acha que essa história não vai pra lugar nenhum. E isso realmente assusta o leitor. Então eu acho que esse livro, ele pode ter uma boa quantidade de abandonos. Eu vou olhar. Eu peguei aqui no Scooby o livro pra gente poder avaliar as métricas dele. Então, basicamente, 34.506 pessoas leram esse livro. E desse número, mais ou menos 989 pessoas abandonaram. Quando a gente abandona um livro no Scooby, ele não entra na parte de lido, sabe? Então é um número à parte, mas mesmo assim eu fiz um cálculo considerando que essas 34 mil são todas as pessoas que realmente leram esse livro e essas quase 1.000 são as que abandonaram. E isso dá mais ou menos 3% de abandono. Não sei se esse cálculo faz sentido, mas na minha cabeça fez. Então se a gente for olhar, ele tem 3% de abandono. E por mais que pareça um número muito pequenininho, isso é muito grande quando a gente pensa além do Scooby, porque muita gente, primeiro, não usa o Scooby, ou se usa, não foi lá e marcou como abandonado, continua ali como lendo. Eu tenho vários livros que eu tô lendo há eras que tá marcado no Scooby e eu não pego no livro há mais de ano. Então, considerando isso aí. Então, eu acho que esse começo, que é mais arrastado, é muito mais lento, ele contribui para que as pessoas abandonem esse livro por um tempo. Esse era o tópico que eu queria realmente trazer. Não abandone ele definitivamente, leve pro sebo, etc e tal, mas coloque ele de stand-by um tempo e vai viver a vida e não sabe se um dia vai voltar a ler esse livro. Então, essa é uma crítica minha a esse começo desse livro, que poderia ser muito mais instigante, poderia acontecer muitas outras coisas. Por exemplo, a gente começa, essa primeira parte da leitura é o coach criança ali na tour com o pai e a mãe dele, então eu acho que poderia mostrar muito mais as apresentações, sabe, mais detalhadas, assim, que eu acho que seria mais interessante do que só o menino vivendo a vida dele no dia a dia normal. Depois, quando a gente já tá mais adiantado na história, então depois que o coach perde seus pais e inicia a jornada dele sozinho, de tudo, coitado, a gente vai e volta pro presente. Então, ele tá contando histórias do passado e aí o cronista faz alguma pergunta. A gente sempre é trazido de volta pra realidade. E aí, enquanto ele faz esses vai e voltas, que pra mim não é tão ruim, na verdade eu achei até que interessante, às vezes a história que tá num ponto, ela passa pra outro, assim, por causa de algum evento que aconteceu ali, alguma coisa que ele lembrou de contar. E aí conta essa outra história aqui, e aí do nada volta de novo pra história principal, que é a primeira que estava contando. Então, quando ele faz isso, eu me senti perdida, porque eu esqueci da primeira história, a história principal, e comecei a prestar atenção só nessa sub-história, e quando terminou e deu o gancho de volta, eu me senti perdida, porque eu já não lembrava muita coisa do que eu tinha acabado de ler anteriormente, porque eu estava muito focada nessa sub-história. Então, essas trocas de histórias e às vezes até de tempo que acontece entre uma história e outra me deixou muito incomodada, porque me quebrava muito nessa questão de imersividade. Eu tava muito imersa naquela história, aí tinha uma derivada que ia pra essa outra história, e aí eu ficava nessa história derivada, e depois eu voltava pra história principal. Enfim, não gostei. Poderia ter sido de outra forma, poderia ser mais sutil essas mudanças de história pra subhistória, e achei que foi feito de uma maneira muito brusca. E aí uma coisa sobre esse livro é que a gente não tem um vilão propriamente dito que quer destruir tudo, acabar com a magia, não sei, todo tipo de coisa que a gente tem costume de ler. E a gente tem algumas pessoas que vão atrasar a vida do pequeno coach e ser um embaraço pra ele, um tormento, tirar a paz dele e todo tipo de coisa que o personagem principal precisa passar. E aí o nosso vilão aqui do livro, ele é muito infantil. Eu não gostei nada dele, da construção dele. Eu acho que é o único personagem que eu realmente considero mal feito, sabe? Porque ele me lembrava muito Draco Malfoy no primeiro livro de Harry Potter. Ou seja, uma criança mimada que acha que o mundo é dela e que ela pode pisar em todo mundo e fazer as coisas acontecerem do jeito que ela quer só porque ela tem dinheiro. Basicamente isso. Tudo que acontece em relação ao coach e essa criança mimada, na verdade é um adolescente mimado, são coisas muito infantis, e aí o coach tem que ficar lidando com coisas que não tem muita justificativa pra acontecer, sabe? É como se o autor quisesse colocar um ponto na história só pra atrasar ele, fazer ele olhar por outras perspectivas, e eu não gostei de como isso foi feito, me incomodou bastante toda vez que eu tinha que lidar com acontecimentos por causa dessa cria que não foi bem feita. E aí, tem uma outra coisa
que talvez é só chatice minha. Mas o coach é uma pessoa muito inteligente, ele é meio que super dotado. Desde criança ele é muito à frente de todo mundo, sabe? Ele entrou na faculdade ele bem antes que todo mundo, passou pro outro ano bem antes que todo mundo, todo esse tipo de coisa. O menino é muito inteligente mesmo. Só que às vezes ele fica tão embriagado nessa inteligência dele, ele acha que ele é a pessoa mais foda do mundo, que ele fica burro, ele fica um idiota. Ele toma decisões que não faz o menor sentido pra uma pessoa que é realmente tudo isso que eu acabei de falar, porque ele realmente é. Faz sentido ele ser essa pessoa que sabe de tudo, que consegue entender tudo com uma facilidade muito grande. Mas ele fica burro, ele toma decisões puramente pela emoção. E até certo ponto, isso é interessante porque mostra que apesar de toda a inteligência do mundo, uma pessoa, ela pode se guiar somente pela emoção e não pela razão. Então tem que ter o equilíbrio, não adianta ser muito inteligente. E já dizia Taylor Swift, né? Never be so kind if you forget to be clever, etc e tal. E falei tudo errado, mas vocês entenderam a questão. Só que é fácil entender que isso pode acontecer de vez em quando, mas acontecer sempre. Toda decisão que esse menino tem que tomar é uma decisão burra. Gente, pelo amor de Deus. E quando eu falo burra, eu falo que é tipo assim, impulsiva, sem pensar direito, tomada assim pelo algum sentimento de vingança, amor, ódio, alegria. Todas as decisões dele são impulsivas. E me irritou. Sabe, me irritou. Não tô falando que não foi bem feito, eu tô falando que foi um ponto que me irritou bastante e que me fazia novamente lembrar que eu estava lendo o livro e não que eu estava ouvindo o coach contar aquela história pra mim. Então foi algo que eu não gostei. E aí eu tenho alguns pontos neutros que é em relação ao desenvolvimento de outros personagens. Alguns deles realmente estão ali só por conveniência mesmo, pra fazer as coisas acontecerem, a história andar, acontece. Mas existe uma outra porção de personagens que realmente tem um intuito pra estar ali e completa a história de uma forma muito boa. Então tem uma construção interessante a estar ali de suporte pro coach e tudo mais. E, enfim, gostei disso daí. Outro ponto neutro é quando a gente tem que lidar com a construção financeira desse universo. Então, as moedas, o preço das coisas, esse tipo de coisa. Na história, você meio que vai ignorando aquilo e no final do livro tem meio que um apêndice ali explicando como funcionam as moedas e tudo mais. O livro explica, mas bem jogadinho assim de cima. E aí eu não gostei nem desgostei da forma como foi feita, porque eu entendi o que estava sendo proposto ali. E depois que eu li o coisinho mesmo, eu entendi melhor. Mas enfim, esse livro não tem romance, tá? Então já coloca aí pra você que gosta de romantasia, não temos aqui. Temos um coach apaixonado por uma mulher que não retribui os sentimentos dele, e ele fica assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida se ela não me amar? Mas eu vou seguir minha vida porque a vida é assim. Mas não tem romance não tem beijo, não tem abraço, não tem andar de mão dada, não tem nada disso. Não tem romance nesse livro, não existe. Existe o coach apaixonado. Mas isso não é romance, eu acho. E aí, eu queria falar agora sobre a edição de colecionador. Que tem a edição normal, né, com uma capa que eu vou deixar aqui na tela. E tem essa edição de colecionador, que é de capa dura. E aí, eu queria falar, eu gosto mais dessa capa do que a capa do livro original, que eu vou deixar aqui pra gente poder fazer essas comparações. Acho que ela diz muito mais sobre a história do que a outra capa. E eu gosto muito. Essa edição, tem algumas coisinhas aqui atrás, tem um textinho sobre quando o livro foi publicado pela primeira vez, que, pasme, é de 2007 esse livro. E aí, quando a gente abre o livro, tem essa carta do coach falando um pouco sobre ele, sobre como que ele vai contar a história. Aqui, segunda capa, tudo certinho. Dedicatória. Aí tem um sumário gigantesco, porque esse livro é bem grande. Um mapinha que dá pro gasto. Não é o melhor mapa que eu já vi em livro de fantasia, mas dá pra se guiar por ele. E quando eu leio livro de fantasia físico, eu uso muito mapa pra eu entender o que tá rolando, pra onde eles estão indo. E os inícios de capítulos são assim, bem simplesinho. Tem fitilho também e atrás é só assim, simples. A parte das moedas que eu falei. Um calendário, porque uma coisa que eu não comentei é que aqui o tempo funciona de forma diferente, são por onzenas, ou seja, uma semana tem 11 dias e segue todo um padrão ali dos dias que sucederam as coisas. E essa parte ficou bem confusa pra mim, mas eu acho que não é o intuito do livro de explicar isso, isso é algo que você vai construindo conforme a leitura de todos os livros. E essa é a edição de luxo. O que eu tenho a criticar aqui? Olha só a diagramação. É boa? É boa. Tem piores? Com certeza. Mas eu achei que a letra é muito pequenininha. Então, às vezes, quando você tá lendo, principalmente pra nós, pessoas que usam óculos, assim, a gente se perde porque a letra é tiquitita. E aí, isso me gerou um pouco de desconforto na leitura. E também os inícios de capítulo eu achei muito simples pra uma edição que se fala como de luxo. Exemplo.
Pegando outra edição de luxo que eu tenho, que é Corte de Espinhos e Rosas, que tem a capa cachorrada, isso aqui é realmente uma edição de luxo, que tem um mapa muito mais elaborado nas 2 páginas, olha só, como ele é maior, fica mais fácil de visualizar as coisas que estão acontecendo. E o início de capítulo, apesar de simples, mas que condiz com o que o livro se propõe a entregar, no caso, essa edição de luxo. Então tem uma letra mais elaborada aqui, isso aqui ficou mais bonito do que isso aqui. Vou pegar um minuto. Tá vendo a diferença? Como que é diferente? Como que são detalhes que falam se uma edição é de luxo ou não? Então, são esses pontos que eu considero que essa edição aqui talvez não é de tão luxo assim, mas aí a gente vai olhar uma coisa. Essa edição aqui eu paguei R$55 e essa edição aqui custa mais de R$60. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse livro aqui. E aí, pra gente encerrar, eu queria fazer um comentário, né? De que é o seguinte, esse livro já tá lançado no Brasil, o segundo também já tá. Não na edição normal, não tem edição de luxo ainda, então eu vou esperar sair a edição de luxo pra ler, eu acho, porque eu não sei se eu quero ler no Kindle. Mas antes ainda, eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. E o problema é o seguinte, esse querido Patrick, ele deu uma de George Martin e ele não quer publicar o terceiro livro. Simplesmente ele escreveu o livro todo, leu, falou, não gostei, vou apagar, e apagou o terceiro livro inteiro. E tem anos que ele tá nesse lenga-lenga de publicar o terceiro livro. Já saiu spin-off, vai sair outro spin-off, e nada do terceiro livro, que é uma coisa que me trava um pouco pra continuar essa história, porque eu não gosto de ter a sensação de que eu estou no meio de uma história e de que o autor pode bater as botas a qualquer momento e não me entregar o resto da história. Eu não gosto dessa sensação, que é um pouco que eu tô sentindo com o Crescent City da Sarah J. Maas, que, se eu não me engano, faltam 2 livros ainda, vão ser lançados um agora em janeiro de 2024. E eu tenho o maior medo dessa mulher morrer. Porque se ela me morre, eu me lasquei porque eu não vou saber o resto da história. Então eu tenho muito problema de ler livros que ainda não foram finalizados as histórias. Mas, fazer o quê? O cara não quer publicar, eu não posso ir lá na casa dele e queimar pneu na frente da casa dele, fazer um protesto. E o meu veredito final é de que é uma história que vale muito a pena, você tem que ter paciência pra ler essa história e estar disposto a conhecer essa história. Não é um livro pra você ler quando você tiver de ressaca literária ou só querendo ler alguma coisa mais fácil, porque as coisas que acontecem aqui têm um nível de complexidade um pouco grande, e ele é um livro que demora a engatar, como eu já disse anteriormente, mas é um evento, é uma experiência muito boa. Esse livro é uma das melhores fantasias que eu já li, eu não vou me cansar de falar sobre isso. É muito bem feito, muito bem escrito, muito bem planejado, muito bem executado, e eu sinto até um quentinho no coração quando eu olho para esse livro e me lembro das histórias que eu conheci aqui, dos personagens, dos dilemas que eu tive que ler aqui, e enfim, é um livro que conquistou muito meu coração, e eu deixo aqui meu muito obrigada ao meu amigo João, que me indicou esse livro, e apesar de eu ter enrolado o João meses pra eu poder ler, mas foi muito bom surtar no privado dele também, mandando as mensagens das coisas que eu ficava... Ah, um detalhe que eu esqueci! Esse livro tem ilustração. Gente, eu não acredito que eu esqueci desse detalhe tão importante. Bom, isso também faz parte da edição de luxo, mas é só preto e branco, não tem muitas. Não é tipo assim, cada capítulo tem uma ilustração, é meio solto assim, às vezes aparece no meio do capítulo. Mas tem ilustração. Gente, quase que eu esqueci desse detalhe importante. Mas enfim, muito obrigada, João, por me aturar enquanto eu li esse livro e por ter indicado ele. Talvez um dia eu faça um vídeo lendo livros que meus amigos indicaram pra ver o que eu acho, porque meus amigos sempre me indicam livros pra ler e eu pergunto, vocês têm certeza que vocês querem que eu leia esse livro? Porque eu sou cri-cri. E, enfim, eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, só algumas coisinhas que eu comentei com vocês que me fizeram tirar meia estrela, mas favoritado, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, um dos melhores livros que eu li em 2023. E eu super indico com essas ressalvas que eu já apontei pra vocês. Mas enfim, o vídeo é esse. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, ou se você quer ler, se você tem medo. Me fala aqui se você nunca tinha ouvido falar desse livro. Compartilha aqui comigo sua opinião, vai ser muito legal conversar com você pelos comentários. E muito obrigada por assistir o vídeo, de verdade. Você me faz muito feliz dividindo esse momento comigo também. Espero te ver no próximo vídeo e beijo pra vocês.